Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta aula de filosofia. Então, pessoal do sexto ano aí, como nós falamos na aula anterior, e eu deixei até um recadinho lá na plataforma também, pedi que você fizesse os exercícios da página 50 e 51 do seu livro. E nessa aula, então, nós vamos fazer a correção de alguns desses exercícios e também, num segundo momento, fazer uma rápida revisão de algumas coisas que a gente já estudou, tá ok? A gente vai começar essa revisão, mas não necessariamente a gente vai conseguir concluir nessa aula, tranquilos? Então, nós vamos começar com a correção. Você pega seu livro na página 50, né? Nós já vamos começar a partir de agora. Relembrando que os exercícios aí da página 50 tratam especificamente do conteúdo do capítulo 3. Tudo bem? Vamos começar, então, com o exercício número 1. Acompanhe aí, por favor. Está dizendo assim: escreva a letra P para as ideias de Parmênides e H para as ideias de Heráclito. Bem, nós estudamos, no capítulo 3, as principais ideias desses dois pensadores. E nós vimos que existem algumas diferenças entre elas. Eu vou falar agora rapidamente e a gente vai analisar as informações que aparecem aí da letra A até a letra D. Tudo bem? Vamos lá. Nós vimos que Heráclito e Parmênides pertencem a um período da filosofia, né? Nós já estudamos, chamado período pré-socrático. Então, a principal preocupação dos pensadores ali era discutir sobre a natureza. Heráclito, então, analisando a natureza, chegou à conclusão que tudo está em constante movimento, está em constante transformação, o tempo todo. E o elemento da natureza que representaria esse movimento, essa mudança, essa transformação, seria o fogo. Portanto, as coisas estariam mudando a todo instante. Já Parmênides pensa o oposto de Heráclito. Parmênides chega à conclusão que, na natureza, algumas coisas mudam. Ou seja, não é tudo na natureza que muda, né? Algumas coisas permanecem. Então, o que muda, segundo Parmênides, na natureza? Mudaria apenas a aparência das coisas, porque a essência, né, a essência das coisas continuariam sendo sempre a mesma. Ou seja, não mudaria a essência. A aparência se transforma, mas a essência não. Diante dessas informações, vamos analisar aqui. O ser é imóvel, uno, eterno, indivisível, indestrutível e pleno. Se eu falo que o ser é eterno, é imóvel, ou seja, ele não se transforma, não muda, eu estou tratando aqui, segundo Parmênides, da essência das coisas. Ok? Então, se eu digo que o ser é uno, é eterno, é imóvel, eu só posso estar tratando aqui das ideias de Parmênides. Beleza? Vamos analisar a letra B. O movimento é a essência da natureza. O que nós acabamos de falar aqui. Para quem que a natureza está em constante movimento, está em constante mudança? Para Heráclito. Então, você coloca a letra H no item da letra B. O ser é e não é ao mesmo tempo. Vamos analisar esse raciocínio aqui. Se eu digo que uma coisa é e não é ao mesmo tempo, isso significa que essa coisa está parada ou está mudando? Isso mesmo, está mudando. Então, esse raciocínio de que as coisas estão mudando refere-se às ideias de Heráclito. Aí você põe a letra H no item que aparece na letra C. Vamos para o próxima afirmação, que diz assim: o movimento ou a mudança é algo apenas aparente, ou seja, na natureza o que muda é apenas a aparência. Quem que defende essa ideia mesmo? Isso, Parmênides. Estou colocando uma letra aqui. Beleza. Tranquilos? Então, na sua sequência correta aí, você deve colocar, né, as seguintes respostas. Deixa eu apagar isso aqui. As seguintes respostas. P na letra A, a letra B você vai pôr H, e a letra C
H também, e na letra D, a letra P de Parmênides. Vamos analisar o exercício de número 2, tudo bem? Estão entendendo até aí? Relembrando o que a gente tratou no capítulo número 3? Vamos avançar então. Exercício 2. Para Heráclito, o eterno movimento da natureza não acontece de maneira desordenada, mas harmonicamente. Ou seja, para Heráclito, o movimento da natureza, as coisas que estão se transformando na natureza, não acontecem por acaso ou de qualquer maneira, tá? De forma desordenada. Não. Existe uma harmonia para que essas coisas aconteçam. Existe, segundo ele, uma razão ou uma inteligência que governa o universo. Então, para Heráclito, as coisas estão modificando, se transformando, mas não de maneira desordenada. Então, existe uma razão, uma inteligência que governa esse universo em mudança, em transformação. O filósofo chamou essa razão de quê? Qual foi o nome dado por Heráclito para essa razão, essa inteligência que governa o universo? Arqué? Não. Por que não? Porque arqué significa o quê? Origem, princípio. Physis? Não. Por quê? Porque physis significa natureza. Mito? Não, porque mito, nós aprendemos que é uma narrativa que visava explicar algum fenômeno da natureza. O que sobrou para nós? O logos. Então você marca a letra C como sendo aquela razão, aquela inteligência que, segundo Heráclito, organiza de maneira harmônica o movimento e a transformação. E a transformação que ocorre com as coisas da natureza. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Exercício número 3. Acompanhe aí, por favor. Está dizendo assim: os argumentos de Zenão tinham como objetivo o quê? Ou seja, Zenão, nós falamos na aula passada, o último assunto da aula passada, ele era seguidor de Parmênides, ok? Então ele defendia as ideias de Parmênides. Aí, não sei se você se recorda, mas no slide aparecia lá uma imagem onde mostrava uma corrida entre Aquiles e a tartaruga. Zenão, com seus argumentos, né, para mostrar que o movimento era apenas ilusório, ou seja, uma ilusão dos sentidos, ele dizia que o movimento das coisas era apenas uma aparência, uma coisa enganosa. Mas ele tinha o objetivo de levar o interlocutor a compreender o movimento de uma forma absurda. Tá? Então vamos analisar as seguintes afirmações aqui. Os argumentos de Zenão tinham o objetivo de, letra A, levar as ideias dos opositores de Parmênides a uma situação absurda. Essa é uma afirmação correta. Vamos ver o que está errado nas demais. Propor a unidade entre o pensamento de Parmênides e Heráclito. Ora, Zenão não tinha a intenção de querer unir as ideias desses dois opostos. Parmênides pensa de um jeito, Heráclito pensa de outro. Mas o Zenão, que era seguidor de Parmênides, não tinha essa intenção. Outro, letra C. Mostrar que o pensamento é um caminho muito limitado para conhecer a verdadeira realidade. Muito pelo contrário, os pensadores desse período pré-socrático começaram a usar a razão, o conhecimento racional, para buscar um conhecimento verdadeiro a respeito da natureza e da realidade. Então, essa afirmação está errada. E a letra D, vamos ver o que está errado ali. Zenão queria comprovar que o movimento está presente em toda a natureza. Ora, se esse pensador chamado Zenão, ele é seguidor de Parmênides, então ele não vai defender essa ideia de que o movimento está presente em toda a natureza. Muito pelo contrário. Para ele, o movimento é apenas uma enganação diante dos sentidos. Tudo bem até aí? Então você deve marcar aí a alternativa. Deixa eu apagar aqui. A alternativa como correta, você deve marcar aí a alternativa A. Letra A, resposta correta do exercício número 3. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Vamos lá. Vamos para o exercício, o
quinto exercício aqui, para a gente adiantar um pouco mais o nosso estudo. Vamos lá. Exercício 5. A citação a seguir, tirada de uma crônica, ou seja, tem um trechinho aqui, tá? Que a gente vai ter que ler, tá ok? A gente vai ler esse trechinho e vai responder o que vem logo adiante. Tranquilos? Vamos lá, então. O trechinho diz assim: tudo já se sabe, revestirá a amorfa contextura de praxe. Hoje, como ontem, amanhã, como hoje, e sempre igual. Professor, tem 3 palavrinhas aí que eu não compreendo. No seu livro, se você olhar ao lado, né, logo abaixo da questão, do exercício, né, vai ter a definição dessa palavrinha aí. Amorfo, o que é isso? Sem forma, ou seja, não tem forma definida ou determinada. Contextura, ordem, modo como estão interligadas as partes de um todo. E a praxe, costume, prática, rotina. Mas eu gostaria que você estivesse atento, especialmente na segunda parte desse trechinho aqui, onde diz assim, ó, hoje como ontem, amanhã como hoje e sempre igual. Se você ler essa expressão, hoje como ontem, amanhã como hoje e sempre igual. Presta atenção nesse raciocínio. Agora vamos ver aqui a letra A, o que está pedindo. Identifique diferenças entre a ideia contida no trecho e a teoria de Heráclito. Vamos lá. Esse trechinho selecionado aqui, quando diz assim, ó, vamos responder a letra A, diz assim, hoje como ontem, amanhã como hoje e sempre igual, dá a ideia de quê? Isso mesmo, dá a ideia de que as coisas permanecem sempre do mesmo jeito. Não é assim? Sempre igual. Hoje como ontem, amanhã como hoje e sempre igual. Dá a ideia que não houve mudança, não houve movimento. Qual a diferença dessa ideia para o pensamento de Heráclito? A diferença, meus queridos, é a seguinte. Enquanto o texto afirma que as coisas não mudam, né, dá a ideia de que as coisas permanecem sempre do mesmo jeito, sempre igual, Heráclito pensa o oposto, que a essência da natureza é a mudança, é a transformação, é o movimento. Tudo bem? Aí já a letra B é uma resposta muito pessoal, que vai estar pedindo assim, que se você concorda com a citação, você vai justificar. Então, se você concorda, né, com o trechinho lá do texto que fala, não, as coisas permanecem sempre igual, etc., né, você vai dizer que concorda e justifique. Se não concorda, também justifique sua resposta. Mas é uma resposta pessoal. Tudo bem? Vamos para o exercício número 6. Vamos lá. Vamos corrigir mais esse exercício aqui. Exercício 6. Pede para você observar aí a tirinha, tá? E em seguida responder as questões aí que estão pedindo, tá? Lembrando que nesse exercício também, pede para você na letra D, está aqui selecionando, estou selecionando aqui agora, pede para você na letra B criar uma tirinha, tá? Eu não vou corrigir essa parte, que é algo que você vai ter que construir aí no seu caderno, tudo bem? Vamos então para o exercício, a pergunta relacionada à tirinha aqui. A tirinha diz assim, você acha que as pessoas mudam de verdade? O personagem pergunta para o outro. O outro responde, claro que sim. Eu sinto que mudei bastante desde o ano passado. Aí outra pessoa continua e diz assim, eu quis dizer para melhor. Vamos analisar a primeira pergunta. O que um seguidor das ideias de Parmênides responderia à pergunta feita no primeiro quadrinho? Agora, olha só, com base no que a gente estudou, o que você acha que uma pessoa que defende as ideias de Parmênides, tá, responderia para a pergunta que aparece aqui no primeiro quadrinho, onde está assim, ó. Você acha que as pessoas mudam de verdade? Como que Parmênides, ou o seguidor dele, responderia a essa pergunta? É simples, é só você responder assim. Para Parmênides, as pessoas mudam, tá? As pessoas mudam, mas mudam apenas a aparência, porque a essência permanece a mesma, ok? Então, muda-se apenas a aparência do ser,
não a essência. Porque se mudasse a essência, o ser deixaria de ser o que ele é. Seria qualquer outra coisa. Então, como que um seguidor de Parmênides responderia? Você pode dizer assim, um seguidor de Parmênides responderia afirmando que as pessoas mudam, mas apenas a aparência, não a essência. Tudo bem? A correção, vou parar essa correção por aqui, e aí eu vou projetar aqui na próxima tela o slide da nossa primeira aula, porque eu quero começar uma rápida revisão com vocês para o conteúdo da nossa prova que nós faremos na próxima semana. Tudo bem? Eu vou projetar aqui o slide da primeira aula, tá? Que refere-se ao primeiro capítulo, e vamos fazer uma rápida revisão daquilo que a gente estudou. Combinado? Vamos lá. Muito bem, aqui está aí a projeção da aula do primeiro capítulo, né, da primeira aula que a gente teve, que é um assunto que vai ser cobrado na sua prova, tá, na próxima semana. Eu coloquei aqui uma rápida revisão com a mesma tela do slide que eu dei a aula número 1, tá? Que nós falávamos especificamente sobre a origem da filosofia. Lembram? Tudo bem. Nessa primeira aula que nós trabalhamos, né, nós vamos relembrar agora, nós falávamos sobre os primeiros passos que a filosofia deu para poder explicar a natureza e o que ocorre na natureza. E nós vimos durante a aula que houve uma mudança do mito para o pensamento racional. Lembram? Ou seja, antes do surgimento da filosofia, todas as explicações a respeito da natureza, dos fenômenos da natureza, do que ocorre na natureza, todas essas explicações eram baseadas no mito. Tá? E o que era um mito que nós vimos naquela aula? Né? O mito nada mais é que uma narrativa, uma história contada, né? Geralmente fantasiosa, baseada em divindades, tá? Deuses. E na Grécia Antiga, isso é muito comum, né? As explicações antes da filosofia serem baseadas no mito. Por quê, professor? Porque o mito era uma forma que aquela sociedade da época encontrou de explicar o que até então não tinha uma explicação mais lógica. Tudo bem? Então, o que é um mito? O mito é uma narrativa que tem o objetivo de explicar alguns fenômenos e transmitir também alguns ensinamentos. Um detalhe, o mito não tem preocupação em ser comprovado de forma científica. Ele simplesmente é transmitido de geração em geração, especialmente de maneira oral, mas não tem preocupação em ser comprovado cientificamente. Ou seja, as pessoas que partilham daquela ideia simplesmente acreditam que aquilo é verdade e absorvem aquilo como uma verdade absoluta de forma inquestionável. E era assim na sociedade grega antes do surgimento da filosofia. Então, todas as explicações da natureza, do que ocorria com a natureza, os fenômenos da natureza, eram baseadas no mito. Tudo bem? Só que com o passar do tempo, o mito foi perdendo força. O mito foi perdendo assim aquela capacidade de convencimento. Por exemplo, imagine, está chovendo, cai um raio em algum lugar. A explicação mitológica naquela época basicamente diria: uma divindade ficou chateada com um determinado povo e mandou o raio lá. Só que essas explicações, com o passar do tempo, foram ficando fracas. Então, aparece a necessidade de explicar a natureza de forma racional. Ou seja, usar a capacidade de razão do ser humano para explicar os fenômenos da natureza. Então, as explicações racionais, elas já não procuram observar os fenômenos da natureza e analisá-los como sendo uma manifestação de uma divindade, ou de um deus, ou de vários deuses. A explicação racional busca compreender a natureza conforme a própria natureza se apresenta, deixando de lado a busca nas divindades e nos deuses como
responsáveis por aqueles fenômenos da natureza. Então, a explicação racional defende que a natureza própria tem as suas próprias regras e que não depende nem da minha vontade, nem da sua, nem de nenhum ser humano e nem de divindade. A própria natureza se regula, ou seja, ela tem as suas próprias regras. E a explicação racional da natureza afirma que o ser humano consegue compreender essas regras da natureza se observá-la de forma racional. Ou seja, nós conseguiremos explicar os fenômenos da natureza se nós analisarmos essa natureza de forma racional e não mitológica. E é aí que vai surgir, que vão aparecer os primeiros filósofos que estarão relacionados nesse processo de afastamento do mito, buscando uma explicação racional. E quem foram esses primeiros filósofos? Eles ficaram conhecidos como filósofos pré-socráticos. Pré-socráticos por quê? Porque vieram antes de Sócrates. E outra, é muito mais conhecido, é muito mais interessante estar atento também, que os pré-socráticos também eram chamados de naturalistas. Por que naturalistas, professor? Porque eles investigavam os fenômenos da natureza. Ok? Então, por investigar os fenômenos da natureza, ficaram conhecidos também como naturalistas. Ok? Esses pensadores aí surgem entre o final do século VII a.C. E meados do século V a.C. Né? Vivem na Grécia. E o que eles faziam? Eles começaram a se afastar das explicações mitológicas e se dedicaram mais a investigar a natureza usando a razão. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, é bom você ter claro, ter em mente que antes do surgimento da filosofia, todas as explicações eram baseadas no mito, ok? Mitologia. O que é um mito? Um mito é uma narrativa criada, né, por um grupo, pelas pessoas, por alguns membros de uma sociedade, e não tem necessidade de comprovação científica. Geralmente, o mito está associado a uma divindade, a algo fantasioso, a algo mágico, a algo grandioso. Isso antes da filosofia. Os primeiros pensadores começaram a questionar o poder desse mito e buscaram explicar esses mesmos fenômenos que ora era explicado de forma mitológica, mas agora passaram a explicar de forma racional. Surgem, então, os primeiros pensadores que eu tratarei na nossa próxima aula, que eu concluo a revisão com vocês. Tudo bem? Um forte abraço, bons estudos e bastante dedicação. Tchau!